Olá, você está preparado para assumir uma empresa familiar? Pois é, o assunto do Teoria e Prática de hoje é exatamente esse, sucessão em empresas familiares. Para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com o Biraí Beber, que é diretor da empresa Inovação, Assessoria e Treinamento. O Biraí, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Érica, nós temos 10 anos de experiência com a consultoria, né? Mas eu já trabalhava com gestão empresarial antes de iniciar as atividades da inovação. Então, se for contar a minha experiência profissional, eu já trabalho com gestão de negócios há 15 anos. Há 15 anos. E por que entrar nesse caminho que trabalha a sucessão em empresas familiares? Bom, sucessão normalmente tem uma diversidade de fatores muito maior do que uma organização, né, limitada. Sim. Okay? A empresa familiar, quer queira, quer não, ela tem a veia do relacionamento familiar misturado com a gestão. E é aí que começam as dificuldades, né? Para que eu consiga profissionalizar isso e conduzir um processo baseado em fatos, em indicadores, em conteúdo, em processos, eu preciso fazer com que as pessoas e a família entendam a importância disso. Então, eu acho que esse é a grande diferença entre uma organização, né, e uma empresa familiar. É aí que entra a diferença da multinacional para essa empresa familiar. Porque a empresa familiar ela tem pequeno, médio e grande porte. Mas, de fato, eu vou falar até uma expressão que é usada no mercado, mas me corrija se eu estiver errada. As pessoas dizem, a primeira geração constrói, a segunda destrói, a terceira reconstrói. Isso é prática de mercado ou não? Infelizmente é, né? Infelizmente é. O empreendedor que normalmente funda a empresa, desenvolve, tem uma visão de mercado muito mais aprofundada, muito mais delicada, e a primeira geração que assume normalmente tem uma posição mais confortável e não tem uma visão de negócio tão apurada. Então, o cenário mais comum que nós encontramos é as pessoas assumem e têm dificuldade de dar continuidade. Por quê? Porque o olhar é interno e não para o cliente, e não para o mercado. Sim, é para o relacionamento. Na verdade, talvez falte profissionalização. Exatamente, essa é a palavra-chave. As pessoas não estão prontas para assumir esse cargo. Exatamente, essa é a maior dificuldade. O pai, na verdade, não pergunta se o filho quer ou não seguir aquele caminho, mas numa boa intenção ele acaba querendo, né, deixar a empresa para o filho. E isso é o maior desafio que normalmente você tem, estruturar ou fazê-los entender esse aspecto. E lidar com a relação familiar, né? Eu acho que vale a pena comentar a diferença entre a cultura latino-americana e a cultura norte-americana. Uhum. O latino-americano ele tem um sentimento de posse pela empresa como se aquilo fosse um filho ou um ente da família. Sem dúvida. Né? E essa relação de sucessão é como se estivesse cuidando, eu vou usar uma palavra muito fora do contexto, de um animalzinho de estimação. Né? Onde aí eu conduzo pessoas, conduzo processos, coloco e tiro dinheiro e conduzo. O norte-americano não, ele tem uma visão de mercado, uma visão de planejamento, né? Quem é o cliente, qual é a estrutura. Então isso eu acho que muda muito a forma de encarar essa sucessão familiar. Você sabe, eu conheci já uma distribuidora na área de medicamentos que tinha essa situação. O pai construiu a empresa, só que ele não exigiu que o filho ficasse. Esse filho foi, trabalhou em grandes empresas, em multinacionais, até fora do Brasil, e quando voltou, assumiu muito bem a função dele mesmo, sendo filho, é lógico, daquele pai que construiu. Talvez, então, essa seja uma possibilidade. Perfeito, Érica. A gente está falando dos casos de insucesso, mas a gente precisa lembrar também dos casos de sucesso em sucessão familiar, né? Sim. Porque apesar de todas as dificuldades, a gente tem algumas histórias, por exemplo, essa que você está trazendo, onde essa sucessão é muito bem feita. Eu acho que 3 pilares apoiam uma boa sucessão familiar. Primeiro, uma experiência técnica, né, mercadológica, apoiada para consolidar a gestão. Uhum. Segundo, isso deslocado para a organização, trazendo uma média gerência que sustente esse pensamento e esse foco no cliente. E terceiro, indicadores que conduzam e nos deem condição de gerenciar
todos esses processos. Essa média gerência, não necessariamente são pessoas da família. Não, muito pelo contrário. O ideal não necessariamente a alta gerência precisa ser da família. Sim. E esse eu acho que é o desafio, né? Eu tive uma situação onde era uma empresa relativamente grande, 3 irmãos, um deles era médico, e na reunião para a tomada de decisão de como é que seriam os próximos anos daquela organização, essa pessoa, que era da área médica, dizia com todas as palavras que não queria trabalhar na empresa. E havia uma pressão da família assim, não, você tem que estar aqui. Mas e aí, como resolve isso? Como é que uma multinacional conduz isso? Né? Nós temos lá as cotas, dividimos as cotas, temos as pessoas que trabalham na organização e são remuneradas por isso, e as pessoas que recebem os dividendos da empresa. Sim. E aí essa visão se profissionaliza. Né? Foi um caso bastante diferente, porque o meu papel nessa situação foi interceder por dizer o seguinte, opa, peraí, nós não precisamos de um médico nessa empresa. Nós precisamos aqui de alguém que conduza a nossa área comercial, que era o papel que essa pessoa estava fazendo. E trouxemos um profissional externo. Né? O médico foi cuidar da vida dele, cuidar da profissão dele. Do que ele gostava. Feliz da vida, confiante com os indicadores que foram estabelecidos dentro da empresa. E a empresa se fortaleceu com um profissional de mercado. Então, esse contexto familiar, quando ele é muito consciente e apoiado, inclusive juridicamente, eu acho que fica muito mais tranquilo para se conduzir a sucessão familiar. Para poder ter essa condução. Bom, nós temos também, você falou em indicadores, temos alguns indicadores globais e também alguns brasileiros. Okay. Mas a gente então fala sobre ele no próximo bloco. Perfeito. O Teoria e Prática volta já. Teoria e Prática está de volta. Ubiraí, o cenário, é lógico, nos próximos anos, mas pensando se as empresas estão preparadas ou não. Eu gostaria da sua opinião, mas nós temos aqui algumas informações da PwC de 2010. Okay. Temos algumas informações globais e depois a informação brasileira. Aqui diz que 2/3 das empresas têm um plano de sucessão e acreditam que o comando permanecerá na família, mas apenas metade já escolheu um sucessor. Essa é uma realidade nos dias de hoje? Eu acho que para falar dessa informação, Érica, nós precisamos dividir o cenário entre pequenas, médias e grandes empresas. Se a gente vai falando das médias e grandes empresas, eu acredito que esse cenário é verdadeiro. Né? Existe realmente um plano de sucessão e existe uma preparação de competências desses sucessores mais consolidada e estruturada. Se a gente estiver falando da micro e pequena empresa, esse cenário para mim é muito diferente. Muda completamente. Muda completamente. Eu acho que pouquíssimas micro e pequenas têm realmente um plano de sucessão. Aliás, eu diria até pior que isso. Tem um plano de trabalho ou de crescimento para os próximos 4 ou 5 anos. Deveriam ter? Óbvio, com certeza. Planejamento, na verdade, é a melhor forma de você diminuir riscos. Independente do tamanho dessa empresa. Independente do tamanho da empresa. Certo. Aí, a pequena empresa, às vezes, ela tem uma dificuldade, porque ela não tem condição, por exemplo, de contratar um consultor. Mas empresas como o Sebrae, talvez auxiliem nesse processo? Com certeza. O Sistema S como um todo tem um papel muito importante. Né? Eu falo do Sistema S, Sebrae, Senac, SESI, Senai. Então, o Sistema S atende diversas áreas e o papel dele é justamente dar sustentação de competência micro e pequena empresa. Da média para grande, aí sim, já tem a condição de contratar uma pessoa, porque aquela velha história, santo de casa não faz milagre. Isso. Né? É interessante contratar um consultor, uma pessoa especializada, para poder direcionar essa empresa e preparar esse sucessor. É que interessante o que você está falando da questão da contratação de uma pessoa especializada. Né? Quando a gente está falando de empresas médias e grandes,
eu vejo sucessores tecnicamente muito bem preparados. Sim. O papel de uma consultoria, às vezes, passa a ser o papel de intermediador de uma tomada de decisão. Ah, entendi. Porque eu estou com um caso agora de planejamento estratégico numa empresa na área de loteamentos, né? É uma empresa familiar que cresceu muito nos últimos 5 anos. Quando eu a conheci há 5 anos atrás, ela devia ter por volta de 20 ou 30 funcionários, está com mais de 100 hoje. Atuava só regionalmente, está atuando em todo o estado de São Paulo. Poxa, cresceu bastante. Né? Cresceu bastante e é uma prova disso. Sim. Existe a competência, ela é bem aplicada internamente e o papel da consultoria passa a ser um papel de intermediar uma tomada de decisão entre os sucessores. Porque é difícil separar pessoal de profissional. Exatamente. Exatamente, essa é uma das ponto dificuldades. É esse, na verdade, né? Porque é difícil, você às vezes tem que... Numa empresa comum, nós temos uma discussão, cada um vai para a tua casa e fica tudo certo. O problema é que na empresa familiar, no domingo tem reunião. Exatamente. É um almoço com a família e não tem como desligar a chavinha do profissional, ligar do pessoal, não tem como. E além disso, né, tem um conflito de gerações nessa empresa familiar. Eu tenho um fundador, normalmente, ou já a primeira geração de sucessão indo para a segunda, que tem uma experiência, uma bagagem. Eu tenho uma nova geração chegando com um conceito de inovação, com tendência a novos mercados, com um cenário e um convívio de globalização muito grande. E isso gera um conflito. Sem dúvida. Natural. Né, do processo. E é aí que a competência técnica, o cenário de mercado, o foco no cliente, dá sustentação para um bom resultado dessa empresa. Sim, é verdade. Então, aqui alguns dados a mais, né? 38% das empresas familiares não fizeram provisão para lidar com questões familiares e de negócios, como a possibilidade de morte ou incapacidade dos membros-chave. É interessante pensar por esse aspecto, porque, de fato, o pai acredita que ele vai conseguir se manter por um bom tempo. Talvez tenha preparado, mas não a ponto de algum problema, uma incapacidade de gerir esse negócio. Quase 2/3 dela não tem plano para direcionar os herdeiros. E aqui, é lógico, discussões sobre estratégia são o maior ponto de conflito, que foi exatamente o que você falou. Bom, Bira, nós temos mais algumas informações. Também temos a questão brasileira, mas eu gostaria de falar sobre isso no próximo bloco. Ok. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Ubiraí, eu gostaria de, nesse bloco, que a gente pudesse falar sobre o foco das empresas familiares, mas esse foco no sentido do que eles estão prevendo. Nós temos também um dado da PwC em que 45% das empresas familiares entrevistadas não planejam mudanças no controle para os próximos 5 anos. E aí vai descendo, 23% já pensam numa mudança de entre 3 e 5 anos, 17% em mais de 5 anos, enfim. Se nós pensarmos nesse cenário, e eu tenho uma informação de que algumas empresas normalmente visam crescimento e expansão, algumas querem apenas se consolidar no mercado e outras querem simplesmente sobreviver. Esse é o cenário mesmo? Bacana. É sim, Érica. Eu entendo que isso está diretamente relacionado ao ciclo de vida da própria empresa. Né? Quando a gente fala de negócio, a gente está falando de um coração do negócio, aonde esse negócio nasceu e como é que ele se expandiu. Tá? Um exemplo que eu gosto de trabalhar é o exemplo da Nike. Ela começou com artigos esportivos e foi expandindo. Então, certo. De todos os casos que eu estudei, de tudo que tem, né, de bibliografia no mercado, a gente afirma que as empresas crescem e se expandem
em volta do seu core business. Certo. Okay? A gente, na consultoria, inclusive, não aconselha um investimento muito fora do core. O risco é muito alto, porque quando eu estou trabalhando no meu core business, eu sei com que mercado eu estou lidando, fica mais fácil de prever risco e de fazer planejamento. Então, dentro desse conceito, quando a gente fala de empresa familiar, planejamento de controle, e dependendo da maturidade da empresa, ela precisa se posicionar. Né? Tem algumas que já estão consolidadas no seu core, já tem uma marca no mercado, já tem um processo, já tem o cliente já tem um relacionamento consolidado com a empresa. Então, nesse caso, vale a pena eu pensar num projeto de expansão. Mas todas, porque algumas, às vezes, elas querem simplesmente se manter, que talvez entre até na questão de sobrevivência. Vale a pena para todas pensar nessa expansão? Não. Se esse core não está bem estruturado, eu preciso primeiro me consolidar. Certo. Né? Então, nesse caso, eu entendo que o processo de sucessão tem que estar fundamentado em dar base. Em ter lastro, em ter caixa, em ter planejamento de investimento, em ter investimento tecnológico, em realmente se posicionar no mercado. A partir desse posicionamento, eu parto para uma expansão. É interessante porque quando nós falamos assim, mas algumas empresas simplesmente querem sobreviver, querem se manter no mercado. Mas o mercado muda. O mercado oscila muito. Então, mesmo aquela que queira sobreviver, talvez ela não consiga. Você citou o ciclo de vida. Talvez ela tenha um declínio sem ser esperado. Érica, é uma pergunta interessante e importante, né? Eu brinco muito com alguns clientes. Eu falo que quem está estável no mercado hoje está diminuindo. Exatamente. E não levando isso ao pé da letra, é óbvio. Uma coisa é eu estar estável e estar me fortalecendo em know-how, em base, em processo, em marca, em desenvolvimento de produto. Então, eu estou consolidando aquilo que eu estou fazendo e estou me mantendo estável no mercado. Porém, se essa base não estiver sendo feita dentro da empresa, dentro do negócio, né? E aí a palavra que eu gosto de usar é proposta de valor. Se a minha proposta de valor não estiver muito clara no relacionamento com o mercado, eu estou perdendo o mercado. Acho que cabe ressaltar que esse valor não é questão de preço de um produto, preço de um serviço, mas o significado que tem para o cliente. O porquê o cliente ou o mercado se relaciona com essa empresa. Essa é a proposta de valor. Certo, é isso que a empresa então deveria pensar. Exatamente. Pode falar. O exemplo que eu gosto de dar, né, relacionado a isso, é em relação a... Vou pegar um exemplo de mercado, duas marcas. Né? Casa do Pão de Queijo e Starbucks. Os dois vendem café. Os dois são uma loja onde as pessoas vão consumir alguma coisa, mas a proposta de valor dos dois negócios são completamente diferentes. Sim. Eu, como cliente da Casa do Pão de Queijo, vou para lá num momento onde eu preciso comer alguma coisa rapidamente, tomar um café e ir trabalhar. Já na Starbucks, eu vou para abrir meu computador, para ler um livro e ter um tempo de convivência. Então, a proposta de valor é completamente diferente, portanto, as competências e os valores e os processos também precisam ser diferentes. Certo. Eu quero saber também se eles precisam de um plano e como uma empresa, desde pequena, média e grande empresa, familiar, pode fazer um plano. Mas esse assunto a gente fala no último bloco. Ok. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. O Teoria e Prática está de volta. Ubiraí, eu gostaria de saber, então, nesse último bloco, quais são as possibilidades de estruturação de uma empresa familiar. Mas antes, é lógico, mostrar o cenário brasileiro, que nós comentamos anteriormente. A PwC, ela trouxe também uma conclusão brasileira. 26% dos entrevistados afirmaram haver um cuidado gerencial na preparação dos herdeiros. Acho que isso é importante. É lógico que é uma pesquisa, mas como você já falou, depende muito do cenário. Pequena, média ou grande empresa. 35% não há essa preparação. 39% acreditam que está fora da realidade delas. E, é lógico, corroborando com a amostra global, 2/3 dessas empresas, acreditam que a sucessão vai ficar dentro da família. Essa é uma crença. Mas existe um plano
Como que deve ser, então, essa estruturação? Bom, Érica, eu entendo que esse planejamento faz parte do planejamento estratégico da empresa. Sim. Né? Então, quando a gente fala em 26%, tendo um cuidado gerencial, primeiro que eu acho essa amostra, né, o indicador é muito baixo. Sim. 26%, ter cuidado com isso, são poucas empresas. Okay? Mas é a realidade ou você acha só que deveria entendo mudar? que é a realidade, levando em consideração aquela diferença entre pequena, média e grande. Certo. Quando a gente pensa nesse indicador, confrontado com 75%, acreditam que o poder vai ficar com a família, Fica estranho. eu tenho um gap aí, eu tenho uma defasagem, né, de que, pô, peraí, eu sei que vai ficar com a família, mas eu não tenho um planejamento. Então, eu entendo que isso está diretamente ligado ao planejamento estratégico, ok? Essa questão de sucessão, ela está lá no estratégico mesmo. Quem vai conduzir, como é que é, qual é a visão, como é que eu vou me relacionar e quais são as prioridades estratégicas para essa empresa. Okay? Quando eu começo a descer esse planejamento para o operacional e para o tático, eu tenho um segundo problema, que é, na verdade, os gestores que vieram ou se formaram, né, com o fundador e que vão enfrentar uma nova cabeça de sucessores. Eles aceitam? Não, normalmente tem muito conflito com isso. Um cenário muito comum é se perder pessoas ou se trocar pessoas e se perder o know-how da empresa junto com esse profissional. Sem okay? dúvida. Então acho que tem que ter um cuidado muito grande nessa faixa intermediária, que é quem realmente sustenta o processo da empresa. Eu estou falando dos coordenadores e gestores de processo, de produção, de vendas, de marketing, né? Estou falando de média gerência. Okay? Qual é o cenário? Normalmente essas pessoas foram pessoas que cresceram dentro da empresa, vieram do técnico e assumiram uma posição gerencial. Mas com o fundador. Como o fundador. Sim. Esse detalhe é muito importante. Então, dois fatores. Primeiro, eles têm uma visão técnica e de processo. Segundo, eles têm uma diretriz estratégica numa visão do fundador. Quando eu pego uma sucessão onde eu começo a reestruturação, eu preciso de gestores com conhecimento técnico, porém com visão global. Sem dúvida. Porque senão eu não consigo fazer esse alinhamento. Então esse eu acho que é um dos grandes desafios que a grande maioria das empresas tem. Formar esses gestores de média gerência que cresceram dentro do negócio, né? E aqui eu estou falando do bom vendedor que virou gerente de venda, do bom técnico que virou coordenador de produção, do bom inspetor de qualidade que virou gerente da qualidade. São dessas pessoas que eu estou falando. Sem dúvida. Eu acho interessante também, me corrija por favor, mas é o que eu normalmente vejo. Uma pessoa, o fundador, que tem muita experiência, mas como você falou até anteriormente, chega lá a segunda geração, alguém que vai substituí-lo com uma cabeça completamente diferente de mercado. Foi criado de forma diferente, estudou de forma diferente. E ele acredita que tudo que o pai fez não serve ou está ultrapassado. Seria adequado unir essa inovação com a experiência? Com certeza. Os casos de sucesso, Érica, têm realmente uma tranquilidade nessa união. Né? Eu aproveito o que é forte e que dá sustentação do fundador e trago a inovação do sucessor. Esses são os casos de sucesso, os planejamentos, as ações, as empresas que conseguem colocar nas suas ações do dia a dia esse seria composto. Um cenário mais adequado. É o cenário mais adequado. É com o certeza. sucesso de fato. Exatamente. Para a gente encerrar o programa, o que você sugere como treinamento? Você falou dessa média gerência e para a empresa como um todo. Qual o tipo de treinamento que você sugere ou você, como especialista, se você tem algum treinamento que possa ser oferecido para essas empresas? Érica, temos sim. Normalmente a gente trabalha em duas diretrizes. Né? Com a alta direção, um treinamento de planejamento estratégico, focado nisso, comportamental, unindo exatamente a tradição com a inovação e um treinamento de média gerência onde eu abordo 6 temas principais. Eu começo falando de gestão de pessoas para trazer o técnico e aproximar da equipe. Eu falo de liderança participativa e situação de conflitos num segundo módulo, estruturação de processos, visão de mercado, alinhando esses profissionais com um cenário de inovação que esses sucessores estão trazendo.
Gestão de custos, porque nem sempre essas pessoas estão acostumadas a fazer planejamento de custos. Sim. E fecho com a questão de indicadores, ligando com o planejamento estratégico dos sucessores. Essa composição faz com que eu tenha a empresa inteira alinhada numa mesma direção, buscando o mesmo resultado. Poxa, ficaria excelente. A gente otimiza, na verdade, a utilização de recursos, né, e prioriza as ações. Normalmente, isso facilita a condução dos trabalhos. E para as empresas, ou as pessoas que quiserem, é só entrar no site da Inovação, Assessoria e Treinamento? Isso, tem lá, Consegue né, todas as solicitar informações. um contato, uma visita pelo nosso e-mail de contato, contato@inovação.com, e a gente vai tratar isso caso a caso. Maravilha. Biraí, foi um prazer tê-lo conosco, espero que retorne. E também para falar de outros assuntos que eu sei que você domina, outros mais nos negócios. Agradeço a oportunidade, Eric, fico à disposição. Obrigada. Deixo a vocês o e-mail do Teoria e Prática, teoriaepratica@uniararas.br. Até a próxima.